Você acha que conhece a história de Roma? Tudo o que te contaram é uma bela fachada, escondendo um alicerce podre, encharcado de sangue e traição. Neste vídeo, desceremos ao abismo mais sombrio da antiguidade. Você descobrirá por que a Cidade Eterna começou como um acampamento imundo para fugitivos condenados e assassinos. Vamos revelar o mistério do desaparecimento do primeiro rei. Será que ele subiu aos deuses ou foi despedaçado pelos seus próprios senadores, que esconderam partes do seu corpo sob as roupas? Vou contar sobre o herói que salvou a pátria, mas logo em seguida, sem hesitar, apunhalou a própria irmã. Você ouvirá o estalo de ossos sob as rodas de uma carruagem, guiada por uma filha que passou por cima do próprio pai pela coroa. Falaremos sobre como a religião foi inventada como uma ferramenta de hipnose psicológica e qual tragédia terrível de uma mulher fez o povo derrubar tiranos e criar a república. Estão prontos para ver a verdadeira face do império que construiu um paraíso para os seus, criando um inferno para os outros? Então, assistam até o fim. A verdade será chocante. Esqueçam as togas brancas. Apaguem da memória as colunas de mármore brilhando ao sol. Tirem da cabeça os contos de fadas sobre patrícios nobres, tendo conversas filosóficas à sombra de olivais. Tudo isso é mentira. É um reboco tardio, usado para cobrir vergonhosamente os fundamentos podres e sangrentos. Começamos com a verdade. E a verdade não cheira a incenso. Ela cheira a cachorro molhado, feno mofado e medo, daquele que embrulha o estômago. Você não está na Cidade Eterna agora. Você está em um campo de refugiados sujo e infestado de piolhos, que por algum mal-entendido chamaram de Roma. Imaginem um gueto. Imaginem favelas para onde escorre a escória de toda a Península Itálica. Assassinos, escravos fugitivos, devedores que não têm nada a perder além da própria cabeça e aventureiros prontos para cortar uma garganta por um prato de sopa. Estes são os seus pais fundadores. Você conseguiria sobreviver aqui por pelo menos um dia? Ao redor, apenas pântanos, febre e colinas onde se amontoam barracos de lama e galhos. Nenhuma grandeza. Apenas o instinto de autopreservação, exposto como um nervo. Numa época em que o Tibre transbordou mais uma vez, transformando as ruas em uma mistura fétida, uma sombra pairou sobre essa ralé. E essa sombra era longa, pesada e mortalmente perigosa. Olhe para o norte. Lá, a apenas alguns quilômetros rio acima, erguem-se as muralhas de Fidenas. Não é um acampamento de bandidos, é uma cidade de verdade. Rica, farta, arrogante. Fidenas não olha para Roma como um vizinho. Eles olham como se fosse uma ferida purulenta, como um câncer que apareceu em suas terras e começou a devorar recursos. Rotas comerciais? Bloqueadas. Acesso ao sal? Esqueça. Fidenas decidiu não apenas assustar os novatos, decidiu sufocá-los. Você sente o laço apertando? É um bloqueio econômico do século VIII antes da nossa era. Em Roma, os grãos estão acabando. O gado começa a cair de fome. As crianças param de chorar porque simplesmente não têm forças. É uma guerra silenciosa. Uma guerra sem o clangor de espadas, mas com o ronco de estômagos vazios. Rômulo, esse líder de matilha, anda de um lado para o outro em sua cabana, que os bajuladores chamam de palácio. Ele entende. O tempo joga contra ele. Cada dia de paz mata mais de seus homens do que uma batalha aberta. Mas Fidenas comete um erro. O erro das pessoas saciadas que subestimam as bestas famintas. Eles decidem não esperar que a fome faça todo o trabalho. Eles precisam de uma execução exemplar. Eles precisam não apenas destruir Roma, mas apagar a própria lembrança de que um bando de vagabundos ousou se chamar de povo. Os portões de Fidenas se abrem. E esse não é o som da esperança, é o som da sentença. Imagine que você está na paliçada da muralha romana. Suas mãos tremem, segurando uma lança mal afiada. Você não tem armadura, apenas um pedaço de couro grosso no peito. E ao longe, na névoa da manhã, o bronze começa a brilhar. É um exército de verdade vindo. Fileiras alinhadas, escudos pesados, disciplina afiada por gerações. Eles são muitos.
Assustadoramente muitos. Eles não vêm para saquear. Vocês não têm nada para saquear, além de piolhos e dívidas. Eles vêm para limpar o território. Não foi um conflito entre duas potências. Foi uma operação punitiva, uma limpeza sanitária. Fidenas via os romanos não como guerreiros, mas como pragas que precisavam ser defumadas da toca e mortas a pauladas. E eles tinham todos os motivos para pensar assim. O que uma ralé pode contrapor a profissionais? Fúria. A fúria é boa numa briga de bar, mas se despedaça contra uma parede de escudos, como uma maçã podre contra uma pedra. A atmosfera no acampamento romano muda instantaneamente. O choro cessa. Em seu lugar vem um torpor gelado. Você ouve esse som? Não é um trovão. É a marcha de centenas de pés calçados em couro de qualidade. A terra vibra. O rato está encurralado. Não há para onde correr. Atrás está o rio. À frente a morte. Aos lados os pântanos. Rômulo olha para seus homens. Ele vê em seus olhos não coragem, mas pavor animal. Aquele mesmo pavor que transforma um homem em gado, indo submisso para o matadouro. Se ficarem atrás das muralhas, morrerão de fome ou queimados. Se saírem para o campo, serão pisoteados. Um beco sem saída. Qualquer movimento leva à morte. A história poderia ter terminado aqui mesmo. Não haveria César, nem legiões, nem Coliseu. Apenas cinzas cobertas de mato, e algumas linhas nas crônicas dos povos vizinhos. Aqui viveram bandidos, mas nós os matamos. Mas é exatamente nesse momento, quando o cheiro de urina e suor se mistura com o cheiro da tempestade que se aproxima, que acontece algo estranho. Em vez de rezar aos deuses, ou se preparar para a defesa final, Rômulo dá uma ordem que faz os olhos de seus tenentes saltarem das órbitas. Não é uma ordem para formar uma falange. Não é uma ordem para reforçar os portões. É um plano suicida. Ou o plano de um gênio que já não tem nada a perder. Ele olha para o exército de Fidenas se aproximando, para essa máquina de morte brilhante, e em seu rosto aparece um sorriso maligno e torto. Ele sabe o que eles não sabem. Ele conhece a psicologia da briga de rua. Abram os portões, sibila ele. Não para se render, e não para enfrentar o inimigo de peito aberto. O exército de Fidenas se aproxima. Eles veem a confusão nas muralhas romanas. Veem os romanos correndo em pânico, largando armas, agarrando trouxas. Para o comandante de Fidenas, é uma visão doce. O inimigo está quebrado antes mesmo do primeiro golpe. A vitória já está no bolso. Basta estender a mão e pegá-la. A ganância obscurece a visão. O desejo de massacre faz o sangue bater nas têmporas, abafando a voz da razão. Eles não veem a armadilha. Eles veem a presa. Centenas de anos depois, os historiadores escreverão sobre isso como uma grande tática. Mas, na época, com lama até os joelhos, ninguém pensava em tática. Pensavam em como vender a vida o mais caro possível. Ou em como enganar a morte por mais um dia. Os romanos saem dos portões, mas não em fileiras organizadas. Eles saem como formigas assustadas de um formigueiro revirado. Eles correm. Viram as costas para o inimigo. Mostram as costas. O gesto mais vergonhoso para um guerreiro da antiguidade. As costas são um alvo. As costas são um convite ao assassinato. A infantaria de Fidenas urrou de prazer. A formação se desfaz. Para que manter a linha se o inimigo já está fugindo? Peguem-os. Matem. Quem entrar primeiro no acampamento ficará com as melhores mulheres e o pouco ouro que esses maltrapilhos têm. Foi o momento da verdade. O momento em que o caçador perde a vigilância, embriagado pelo cheiro de sangue. Fidenas se lançou na perseguição, espalhando-se pelo campo, esquecendo os flancos, esquecendo as ordens. Eles corriam atrás de uma presa fácil, sem perceber que corriam direto para a boca de uma besta que apenas fingia estar morta. A armadilha estava armada, a mola comprimida ao limite. No ar pairava uma tensão densa como o sangue que estava prestes a ser derramado.
A terra tremia sob os pés de milhares de pessoas correndo, levantando nuvens de poeira que escondiam a verdade. E nessa poeira, nesse caos onde se misturavam gritos de triunfo e tropel, ninguém notou como o olhar dos fugitivos mudou. Como as mãos, que supostamente largaram os escudos em pânico, na verdade apertaram com mais força os cabos das espadas escondidas sob os mantos. A distância diminuía. 500 passos. 300. 100. Fidenas já via os rostos dos romanos retorcidos de medo. Ou será que parecia medo? Naquele ano, quando a seca transformou a grama em palha amarela, pronta para queimar com uma única faísca, Roma se preparava para dar ao mundo a primeira lição de sua evolução sangrenta. A lição de que não há nada mais perigoso do que um inimigo que lhe dá as costas. Lembrem-se deste momento, um segundo antes do impacto, o segundo em que o predador se transforma em presa, sem ainda perceber. O coração bate na garganta, a poeira entope o nariz. Agora tudo vai mudar. Agora a história fará uma curva brusca, deixando a lógica e a misericórdia na sarjeta. A ratoeira se fecha. Esse som é inconfundível. Não é o tilintar de metal nem um grito de guerra. É o som com que a psique humana se quebra. Um instante atrás, os fidenates eram caçadores. Eles avançavam, embriagados pela emoção da perseguição, já dividindo em suas mentes as mulheres romanas e o gado romano. Sua formação estava desfeita. Escudos abaixados, respiração ofegante pela corrida. Eles viam apenas as costas dos vagabundos em fuga. E então, com um sinal brusco e gutural de Rômulo, essas costas se transformaram em uma parede de escudos. Os romanos se viraram não como um exército em desfile. Eles se viraram como uma besta encurralada que decidiu vender sua vida pelo preço mais alto. Imaginem a inércia de 1000 corpos correndo. Os fidenates simplesmente não conseguiam parar. As fileiras da frente, percebendo a armadilha, tentaram frear, cravar as sandálias na terra poeirenta, mas os de trás, ainda sem entender nada, continuavam empurrando, jogando seus camaradas direto nas espadas romanas. E então, as mandíbulas da armadilha se fecharam. Pelos flancos, saindo de ravinas e arbustos densos, onde um minuto antes havia apenas silêncio, surgiram tropas frescas. Aquelas mesmas que Rômulo havia escondido com antecedência. Não foi uma batalha justa, foi um massacre. Os fidenates não tiveram chance de se reorganizar. No aperto, no empurra-empurra, as longas lanças tornaram-se inúteis e as curtas lâminas romanas trabalhavam como agulhas de costura, costurando mortalhas para os donos da vida de ontem. Vocês já viram como o pânico se espalha numa multidão? É mais rápido que fogo em grama seca. Os heróis que acabavam de sonhar com glória, agora sonhavam apenas com uma coisa: ficar o mais longe possível daquele lugar maldito. Eles se viraram e correram de volta, para as muralhas salvadoras de sua cidade, para as mães, para as esposas, para a segurança. Mas Rômulo não pretendia deixá-los ir. Ele sabia: se deixar o inimigo escapar, amanhã ele voltará com novas forças. A besta ferida deve ser abatida. E os romanos, esses pastores e párias de ontem, sentiram o gosto de sangue. Eles não corriam atrás do inimigo. Eles corriam nos ombros do inimigo. Foi uma corrida louca contra a morte. Os fidenates corriam para os portões, implorando a todos os deuses que estivessem abertos. E a guarda nas muralhas olhava para baixo com horror. O que fazer? Fechar os portões e condenar seus soldados à morte sob as muralhas? Ou deixá-los abertos e arriscar a cidade inteira? Um dilema digno de uma tragédia grega. Mas não havia tempo para pensar. O fluxo de corpos, uma mistura de amigos e inimigos, gritando de terror e rugindo de fúria, invadiu a cidade como uma avalanche única. Simplesmente não houve tempo para fechar os portões. O que aconteceu a seguir, os historiadores costumam chamar com a palavra seca, tomada. Mas nós combinamos falar a verdade. Foi uma carnificina. A guerra entrou nas casas. As ruas estreitas de Fidenas, feitas para o comércio e a fofoca, tornaram-se armadilhas mortais. Os romanos não faziam prisioneiros.
Para que alimentar bocas extras quando seus próprios filhos não têm o que comer? Imaginem o caos de um combate urbano no século 8 antes da nossa era. Nenhuma coordenação. Apenas confrontos caóticos em portas, telhados, templos. O cheiro de queimado começou a superar o cheiro de sangue. Casas ricas, onde bens foram acumulados por séculos, eram esvaziadas em minutos. Ouro, bronze, escravos. Tudo o que tinha valor passava para as mãos daqueles que de manhã não tinham nada além de dívidas. A cidade que se considerava invencível deixou de existir como potência em um único dia. A elite de Fidenas, as mesmas pessoas que planejaram o bloqueio econômico de Roma, agora jaziam na lama, e suas togas caras já não se distinguiam na cor dos trapos de seus assassinos. Nessa névoa sangrenta, nascia uma nova verdade. Os romanos entenderam. A insolência funciona melhor que orações. A crueldade compensa 100 vezes mais. E os vizinhos? Os vizinhos não existem para a amizade. Eles existem para serem roubados. Quando a poeira baixou e os gritos cessaram, substituídos pelo choro dos sobreviventes, Rômulo estava no meio da praça capturada. Ele não parecia um triunfador das pinturas. Estava coberto de lama e sangue alheio da cabeça aos pés. Mas em seus olhos ardia um fogo frio. Ele entendia que aquilo era apenas o começo. Fidenas foi apenas um aquecimento. Um teste. A vitória encheu os estômagos dos romanos, mas também desenhou um alvo enorme em suas costas. Olhem para a fumaça subindo sobre as ruínas de Fidenas. Essa coluna negra é visível por muitos quilômetros. E não são apenas os pássaros que a veem. Ela é vista das muralhas de outra cidade. Uma cidade comparada à qual Fidenas era apenas uma aldeia. Veios, o gigante etrusco, a metrópole do mundo antigo. Veios não se parecia com os assentamentos latinos. Era uma civilização. Engenheiros, arquitetos, sacerdotes detentores de conhecimentos secretos. E, o mais importante, eles tinham um exército profissional. infantaria pesada, blindada em bronze, disciplinada, Treinada para matar sem emoção, como uma máquina. Os etruscos olhavam para os romanos não como uma ameaça, mas como um mal-entendido irritante. Um erro da natureza que precisava ser corrigido. Enquanto os romanos dividiam os espólios e celebravam, considerando-se os donos do mundo, no norte uma tempestade já se formava. Uma tempestade de verdade. Não uma briga de gangues, mas uma guerra de aniquilação. Veios não perdoam a insolência. E eles não cometem os erros de Fidenas. Eles não correrão em desordem. Os romanos pensavam que tinham passado pelo batismo de fogo. Tolos. Eles apenas puxaram o tigre pelos bigodes, e agora o tigre acordou. O silêncio que pairou sobre o Tibre após a queda de Fidenas era enganoso. Era o silêncio antes da martelada. Veios entrou no jogo. E as regras desse jogo eram simples. Só um sobrevive. Vocês sentem a terra tremer? Não são carroças com bens saqueados. São as legiões etruscas marchando. um mar de bronze pronto para varrer Roma da face da terra. A sorte de Rômulo parecia ter se esgotado. Não há defesa contra a força bruta se você tem apenas um pedaço de pau na mão. Ou será que há? No momento em que os primeiros raios de sol refletiram na parede de escudos etruscos, alinhados em ordem de batalha, cada romano entendeu. A infância acabou. Começou a Era dos Gigantes. E nessa era, ao pequeno e perverso, Roma estava reservado um lugar sob a bota. Ou talvez, seja exatamente o desespero o combustível que move o motor do império. O que você faria ao ver diante de si uma parede de morte impossível de quebrar? Correria? Ou lembraria que um rato encurralado é capaz de rasgar a garganta até de um lobo? O céu sobre o campo da futura batalha estava cinza, indiferente. Os deuses, se é que olhavam para baixo, não apostavam em Roma. As apostas eram de 100 para 1. Mas no cassino da história, às vezes cai o zero, que muda tudo. Olhem atentamente. Agora vocês verão como o aço se quebra contra a fúria humana. O choque não foi como um trovão. O trovão é um fenômeno puro, natural.
Aqui havia um estalo nauseante. O som de ossos humanos quebrando contra escudos de bronze. A fúria romana, da qual os vencedores de Fidenas tanto se orgulhavam ontem, quebrou-se contra a parede da disciplina etrusca. Veios não apenas ficou parada. Eles trabalharam, fileira por fileira, estocada por estocada. Os romanos se lançavam contra essa paliçada de lanças e recuavam, deixando seus mortos no chão. Era a matemática da guerra, e a equação não favorecia Roma. Vocês veem esses olhos? Olhos de pessoas que entenderam que sua sorte acabou, que os deuses viraram as costas. A formação começou a ceder. Mais um minuto e começará não um recuo, mas uma fuga em pânico que terminará apenas na cova. Nesse momento, quando o ar já cheirava a derrota, Rômulo faz o que distingue um comandante de um carniceiro. Ele vê o que os outros não veem, o terreno. Veios prensou os romanos contra o rio, mas em sua autoconfiança, os próprios etruscos acabaram na beira da margem lamacenta. Rômulo arranca o capacete para que todos vejam seu rosto. Ele grita de tal forma que as veias do pescoço incham como cordas. Ele não clama por glória, ele clama por raiva. Ele se lança pessoalmente no meio da confusão, onde a morte colhe a safra mais rica. Foi um ato de desespero suicida que virou o tabuleiro. Os romanos, vendo seu rei na primeira fila, avançaram. Não pela vitória, para morrer não como gado. Esse ataque louco e bestial forçou a falange etrusca a dar um passo para trás. Depois outro. O solo sob seus pés tornou-se traiçoeiramente macio. E aí entrou na batalha o aliado mais terrível de Roma, o Tibre. Vocês já tentaram nadar com armadura de combate completa? O hoplita etrusco carregava quilos de bronze. Caneleiras, peitoral, capacete pesado, escudo enorme. Em terra firme, isso o tornava um tanque. Na lama viscosa da margem, isso o transformou em uma âncora. A batalha virou uma carnificina na lama. A formação se desfez. Os etruscos, esses orgulhosos profissionais, escorregavam, caíam e já não conseguiam levantar. Os romanos, vestidos com peles leves e trapos, pulavam sobre eles, pisoteando os inimigos no lodo. A água do Tibre tingiu-se de marrom. A correnteza levava aqueles que tentavam se salvar nadando e os arrastava para o fundo. Vocês ouvem esses sons borbulhantes? Não são peixes brincando. É a elite de veios, a flor da nação, engasgando com o próprio sangue e a lama do rio. Naquele dia, o rio saciou-se de mortos generosamente demais. A vitória foi arrancada com dentes, unhas, pura vontade primitiva de viver. Veios recuou, deixando na margem montanhas de metal caro, dentro do qual apodreciam os corpos de seus soldados. Roma sobreviveu. Mas o que a vitória faz com um homem que só está acostumado à luta? Rômulo voltou à cidade não apenas como herói. Ele voltou como um deus vivo. Ele venceu os vizinhos, venceu os gigantes, parecia ter vencido a própria morte. E aqui começa o capítulo mais sombrio desta história. O poder é uma droga na qual se vicia na primeira dose. E o poder absoluto corrompe absoluta e instantaneamente. O líder da matilha de ontem, que dividia o último pedaço de pão com os soldados, começou a mudar. Ele parou de ouvir. O conselho de anciãos, o Senado, tornou-se para ele um estorvo irritante. Para que ouvir um bando de velhos decrépitos quando você fala com os deuses de igual para igual? Rômulo cercou-se de guarda-costas, os céleres, 300 jovens assassinos, prontos para cumprir qualquer ordem sem fazer perguntas. Ele começou a usar púrpura. Começou a agir como um tirano. Vocês sentem como a atmosfera na cidade muda? Em vez da alegria da vitória, um medo pegajoso. Os senadores, aqueles mesmos pais cujas mãos construíram o Estado, de repente perceberam. Criaram um monstro. E esse monstro agora olha para eles como lastro desnecessário. O sussurro nos cantos escuros tornou-se mais alto que as orações. O pai da nação tornou-se uma ameaça para a própria nação. Ou, pelo menos,
para sua elite. E a elite, como se sabe, não gosta de ser afastada do coxo. E então, chega o dia. Nonas de julho. Uma reunião no Pântano da Cabra, ou como chamavam, Campo de Vulcano. Rômulo faz uma inspeção das tropas. Ele está em um local elevado, sozinho, inalcançável em sua grandeza. Ao redor dele, os senadores. Eles se fecham em um anel denso ao redor do trono. De repente, o céu escurece. Não é apenas chuva, é uma tempestade bíblica. Um trovão de tal força que ensurdece. Raios rasgam o firmamento, cegando a multidão. As pessoas correm em pânico, buscando abrigo da ira dos céus. Caos, escuridão, o uivo do vento. E quando a tempestade diminui e o sol timidamente espia através das nuvens, o trono está vazio. Rômulo não está. Desapareceu. Dissolveu-se no ar. O povo está confuso. Os soldados procuram seu comandante, mas os senadores olhem para os rostos deles. Não há surpresa neles. Neles há uma calma estranha e sinistra. Eles escondem as mãos sob as togas, escondem com muito zelo. O que aconteceu sob a cobertura daquela tempestade? A lenda que contarão na escola diz: os deuses desceram e levaram Rômulo vivo para o céu, pois ele era grande demais para esta terra pecaminosa. Um belo conto de fadas. Conveniente. Mas os fatos gritam outra coisa. Historiadores que não têm medo de sujar as mãos com a verdade sussurram outra versão. Uma versão de gelar o sangue. Imaginem a cena. Um círculo de velhos se fechando ao redor do rei. Em suas mãos, não há pergaminhos com leis, mas punhais. O trovão abafa os gritos de socorro. Os raios escondem os respingos de sangue. Não é uma ascensão, é uma execução. Um massacre coletivo, cruel e rápido. Onde foi parar o corpo? Por que não o encontraram? As más línguas afirmavam que os senadores não apenas mataram seu rei. Eles o esquartejaram. Cada um levou um pedaço do corpo sob as dobras de sua larga toga. O pai fundador de Roma deixou este mundo em pedaços, carregado por seus próprios companheiros, como pedaços de carne de um matadouro. Roma ficou sem cabeça. O trono está vazio. Nas ruas começa o pânico. As pessoas que acreditavam na divindade de Rômulo estão prontas para rasgar o Senado em pedaços. Eles exigem a verdade. Exigem seu rei. O exército murmura, apertando os cabos das espadas. A cidade, que acabou de sobreviver a uma guerra com inimigos externos, está à beira de uma guerra civil, a mais terrível e sem sentido. Os senadores entendem. Cometeram um erro. Eliminaram um tirano, mas criaram um mártir. A multidão não quer liberdade. A multidão quer um ídolo. E se não lhes derem esse ídolo imediatamente, eles queimarão Roma até o chão. O ar no fórum está aquecido ao limite. Uma palavra errada, um olhar torto, e o massacre começará. Os patrícios se trancam em suas casas, percebendo que seu plano astuto falhou. Eles precisam de um milagre. Eles precisam de uma mentira de tal magnitude que todos acreditem nela, do último escravo ao veterano da legião. Uma mentira que se tornará o alicerce do império. E neste momento crítico, quando o destino de Roma estava por um fio, entra em cena um homem cujo nome você provavelmente nunca ouviu. Mas foi ele quem salvou a cidade da autodestruição. Não com a espada, mas com a palavra. Próculo Júlio. Lembrem-se desse nome. Ele sai para a multidão enfurecida, não como um político, mas como testemunha de um milagre. O silêncio paira sobre a praça. Centenas de olhos o perfuram. Ele levanta a mão, pedindo atenção. Agora ele pronunciará palavras que transformarão um assassinato político em um mistério sagrado. A mentira para a salvação está prestes a se tornar religião estatal. Próculo Júlio está no palanque. Ele sente o peso de 1000 olhares cheios de ódio e suspeita. A multidão lá embaixo já não é o povo de Roma. É uma fera pronta para estraçalhar qualquer um que seja culpado pelo desaparecimento de seu amado líder. Os senadores atrás dele mal respiram. Eles entendem. Se Próculo errar agora, se sua voz tremer,
Todos serão degolados ali mesmo, nos degraus, e nenhuma guarda ajudará. É o momento em que a história se equilibra no fio da navalha, e Próculo começa a falar. Mas ele não se justifica. Ele não busca um álibi. Ele mente. Mente com inspiração, com insolência, com aquele temor sagrado que faz acreditar no impossível. Romanos! Sua voz ecoa sobre o fórum, cortando o silêncio tenso. Hoje ao amanhecer, quando eu caminhava pela estrada, ele desceu dos céus. Rômulo. Mas não o homem que conhecíamos. Ele estava vestido com uma armadura brilhante que cegava os olhos. Caí de joelhos, tomado pelo terror, e perguntei: por que nos deixaste, Pai? A multidão paralisa. As mãos que seguravam pedras e paus abaixam. As pessoas anseiam por um milagre, não pela verdade. Eles têm medo de viver num mundo onde um rei pode ser morto como um porco. Eles precisam de um mundo onde os reis vão para os deuses. E ele me respondeu, continua Próculo, olhando por cima das cabeças, como se ainda visse o fantasma. Diga aos romanos, esta é a vontade dos celestiais. Minha Roma se tornará a capital do mundo. Que eles se exercitem na arte da guerra, e nenhuma força na terra poderá resistir a eles. Eu cuidarei de vocês de agora em diante, como o Deus Quirino. Genial. Apenas pensem na beleza desse esquema. Com um diálogo fictício, Próculo Júlio resolve todos os problemas. Os senadores ganham um álibi. Não são assassinos, são testemunhas da providência divina. O povo recebe consolo. Seu rei não está morto, foi promovido. E o Estado ganha um novo protetor celestial. O assassinato foi apagado. Nasceu um culto. A multidão expira. A raiva dá lugar ao êxtase religioso. Aqueles que um minuto atrás queriam o sangue dos patrícios, agora caem de bruços e rezam ao novo Deus Quirino. A mentira na qual é vantajoso para todos acreditar, torna-se mais forte que qualquer pedra. Essa foi a primeira lição da propaganda romana. Se a realidade não te agrada, invente uma nova e torne-a sagrada. Mas a euforia passa. Deus no céu é maravilhoso, mas quem vai colocar ordem na terra? O trono está vazio. E aqui Roma faz uma tentativa que poderia ser engraçada se não fosse tão trágica. O Senado decide. Não precisamos de um novo tirano. Nós mesmos governaremos. Começa o ano que os historiadores chamarão com a estranha palavra interregno, entre reinados. Imaginem uma máquina estatal que, em vez de um motorista, tem 100 pessoas, e cada um segura o volante por vez. Os senadores se dividiram em grupos. Cada um governava por alguns dias. Foi uma catástrofe. O poder, espalhado em uma camada fina, deixou de ser poder. Leis contradiziam umas às outras. Decisões eram tomadas e canceladas em 24 horas. O povo, aquela mesma ralé acostumada à mão firme de Rômulo, começou a murmurar. Tínhamos um senhor, agora temos 100, gritavam nas ruas. Isso não é liberdade. É uma hidra de muitas cabeças que devora a si mesma. Roma estava novamente à beira de uma revolta. O experimento com a democracia falhou antes mesmo de começar. Ficou claro. A matilha precisa de um líder, um alfa. Mas onde encontrá-lo? Escolher alguém dos patrícios romanos? Fora de questão. Os sabinos que vivem na cidade se rebelarão. Escolher um sabino? Os romanos não tolerarão. Um impasse. E saem desse impasse da maneira mais inesperada. Eles encontram um homem que menos se adequa ao papel de rei dos bandidos. Esqueçam os guerreiros. Esqueçam os heróis com cicatrizes no rosto. O olhar do Senado cai sobre um homem que vive na floresta, usa roupas simples e, segundo rumores, conversa com as árvores. Numa Pompílio, Sabino, filósofo, eremita. Quando os embaixadores chegaram a ele com a oferta da coroa, ele riu na cara deles. Eu? Rei de uma cidade que vive da guerra? Eu, que venero o silêncio e os deuses? Vocês ficaram loucos. Ele recusava.
Ele não queria o poder. E, talvez, por isso mesmo fosse o candidato ideal. Em Roma, onde todos estavam prontos para cortar a garganta por um cargo de lictor, um homem fugindo do poder parecia um alienígena. Eles o convenceram. Ou o forçaram. A história omite os detalhes do acordo, mas Numa entrou em Roma. E a cidade parou em perplexidade. O novo rei não portava armas. Não tinha guarda-costas assassinos. Parecia uma vítima que veio sozinha para o abate. Os veteranos de Rômulo olhavam para ele com desprezo. Como esse rato de biblioteca vai nos manter na linha? Eles estavam errados. Numa era muito mais perigoso que Rômulo. Rômulo quebrava ossos. Numa quebrava a consciência. Ele entendeu o principal problema de Roma. Esse bando de assassinos e ladrões não pode ser mantido eternamente com medo da espada. Cedo ou tarde, a espada perderá o fio, ou se encontrará uma espada mais longa. Para transformar um bando em nação, é preciso fazê-los temer algo que não se pode matar. É preciso fazê-los temer o invisível. Começou a operação psicológica mais grandiosa da história da antiguidade. Numa não emitia decretos. Ele transmitia a vontade dos céus. Vocês acham que ele simplesmente inventava leis? Ah, não. Isso seria chato demais. Ele encenava espetáculos. Todas as noites ele ia para o bosque sagrado. Voltava de manhã, com os olhos brilhando, e sussurrava que havia se encontrado lá com sua amante, a ninfa Egéria. Ela me disse, começava ele, e os mais endurecidos assassinos, que passaram por fogo e água, abriam a boca. Quem ousaria discutir com um homem que dorme com uma deusa? Numa reprogramou Roma. Ele criou colégios sacerdotais, Pontífices, áugures, sálios. Ele envolveu a vida dos cidadãos numa rede de rituais. Antes, para começar uma guerra, bastava pegar uma lança. Agora era preciso observar o voo dos pássaros, adivinhar pelo fígado do touro sacrificado, esperar dias favoráveis. Ele introduziu o calendário. Dividiu os dias em fás e nefas, permitidos e não permitidos. Ele roubou dos romanos seu tempo caótico e devolveu o ordenado, submisso ao ritmo divino. Você não pode simplesmente ir e matar o vizinho porque hoje, veja bem, Júpiter é contra. Os romanos, essas bestas selvagens, de repente descobriram que viviam numa jaula. Mas as barras dessa jaula não eram feitas de ferro, mas de superstições. O medo da ira dos deuses mostrou-se mais forte que a sede de lucro. Numa ensinou-os a temer mais o raio do que a flecha inimiga. Ele construiu o templo de Jano, o deus das entradas e saídas, e pela primeira vez na história de Roma, fechou seus portões. Foi um choque. Portões fechados significavam paz. Paz absoluta, total. Para uma cidade que nasceu no sangue e viveu de pilhagem, isso era antinatural. Mas Numa foi convincente. Sua ninfa sussurrava-lhe as palavras certas. A disciplina do espírito substituiu a disciplina da caserna. Ele deu a Roma uma alma. Artificial, sintetizada no laboratório de sua mente genial, mas funcional. Ele amarrou cada cidadão ao Estado, não pelo medo da execução, mas pelo medo da maldição. Foi a forma suprema de manipulação. O pai da nação deixou de ser o líder da matilha e tornou-se o sumo sacerdote. 43 anos. Pensem nesse número. 43 anos de silêncio absoluto. Nenhuma grande guerra, nenhuma revolta. Vizinhos que, até pouco tempo, sonhavam em varrer Roma da face da terra, agora vinham aqui não com espadas, mas com presentes, para ver esse milagre, a cidade dos justos. Roma enriquecia, campos eram cultivados, o comércio florescia. Cresceu uma geração inteira de pessoas que nunca viram vísceras expostas no campo de batalha. Eles sabiam da guerra apenas pelas histórias bêbadas de seus avós. As espadas penduradas nas paredes começaram a se cobrir com uma fina camada de ferrugem avermelhada. Mas sabem o que é o mais terrível numa longa paz? Ela acumula tédio. A natureza humana não muda com orações. A besta interior não morreu.
apenas adormeceu, ninada pela doce fumaça do incenso. Ela dormia e sonhava com sangue. A energia que antes transbordava em ataques, agora fermentava por dentro, como vinho novo num barril bem fechado. A pressão aumentava. Numa envelhecia. Sua magia se sustentava em sua autoridade pessoal, na aura mística que ele criou tão habilmente ao seu redor. Mas as pessoas não vivem para sempre, mesmo aquelas que dormem com ninfas. E nos olhos dos jovens, observando as armas enferrujadas dos pais, começou a aparecer um brilho doentio. As perguntas que faziam tornavam-se cada vez mais perigosas. Se somos os escolhidos dos deuses, por que aramos a terra como simples camponeses? Nossos avós tomavam cidades. E o que tomaremos nós? O que é pior? O inimigo nos portões ou esse tédio infinito, pegajoso, que corrói a alma? A era de ouro de Numa foi bela como um pôr do sol. Mas depois do pôr do sol sempre vem a noite. E nessa escuridão, já se preparava para acordar aquele mesmo demônio antigo que Numa tão diligentemente encurralava no subsolo com orações e jejuns. A paz é apenas uma pausa entre guerras. E essa pausa se estendeu por tempo demais. A mola comprimiu-se ao limite. Alguém tinha que vir e puxar o gatilho. Alguém que não acredita em ninfas. Alguém que lembra como tudo começou. A ferrugem nas espadas não é sinal de bem-estar. É o prenúncio da catástrofe. Porque quando essas espadas forem tiradas novamente das bainhas, exigirão sangue com força redobrada para lavar a vergonha de décadas de calmaria. Numa morria, levando consigo o segredo de sua hipnose. E ao lado de seu leito de morte, já estava a sombra do próximo rei. E nas mãos dessa sombra, não havia pergaminhos com orações. Havia apenas metal nu, sedento de trabalho. A época dos santos terminava. Voltava a época dos assassinos. Quando o último suspiro de Numa Pompílio se dissolveu no ar perfumado de incenso de seu quarto, Roma parou. Mas não foi o silêncio pesaroso de órfãos que perderam o pai. Foi o silêncio do predador, do qual finalmente tiraram a focinheira. O pêndulo da história, tendo oscilado para o lado da piedade, congelou no ponto morto. E agora, a gravidade da natureza humana inexoravelmente o puxou de volta, para baixo, para o abismo da violência. Sobe ao trono Túlio Hostílio. Olhem para ele. É o oposto total do falecido santo. Se Numa olhava para as estrelas, Túlio olha para o mapa. Se Numa buscava sabedoria no sussurro das ninfas, Túlio a busca no tinir do aço. Ele é neto daquele Hóstio Hostílio que morreu defendendo a cidadela dos Sabinos. A guerra está no seu sangue. O novo rei odeia o silêncio. Ele se irrita com essa cidade sonolenta, saciada, engordada com pães pacíficos. Ele anda pelas ruas e vê não prosperidade, mas degradação. Nós nos tornamos comerciantes, ruge ele para seus conselheiros. Nos tornamos pastores que têm medo de matar a própria ovelha, sem a permissão de um álgure. Para ele, 43 anos de paz não são uma era de ouro. São 43 anos de vergonha. É um coma no qual a nação de guerreiros caiu. E Túlio decide interromper esse coma, de forma dura, sem anestesia. Ele precisa de uma guerra, e não apenas uma pequena escaramuça de fronteira com selvagens. Ele precisa de um conflito que sacuda Roma até a fundação, tire a bobagem de santidade das cabeças e devolva às pessoas o gosto da vida real, o gosto de sangue nos lábios. Mas guerrear com quem? Todos os vizinhos estão pacificados, tratados assinados, juramentos feitos aos deuses. Túlio Hostílio olha para Alba Longa. Isso é loucura. Alba Longa não é apenas um vizinho. É a terra ancestral. A cidade-mãe. Foi de lá que vieram os ancestrais de Rômulo. É o mesmo que declarar guerra aos próprios pais. Sacrilégio? Para Numa, sim. Para Túlio, uma excelente oportunidade. Política é a arte de encontrar um motivo onde não há. Começa uma provocação clássica.
Agentes romanos, disfarçados de bandidos, começam a saquear as terras albanas. Os albanos, por sua vez, respondem na mesma moeda. Ofensas mútuas, roubo de gado, brigas de bêbados na fronteira. Pequenas coisas das quais se inflama um incêndio. Alba Longa envia embaixadores para exigir reparação. Pelas leis de Numa, eles devem ser recebidos, ouvidos e julgados com justiça. O que Túlio faz? Ele organiza um banquete para eles. Ele os embriaga com o melhor vinho, entretém com dançarinas, ganha tempo. E, nesse exato momento, seus próprios embaixadores já estão diante do rei de Alba e apresentam um ultimato impossível de aceitar. É a diplomacia de marginal. Túlio conscientemente leva a situação a um beco sem saída. Ele não quer paz, ele quer uma recusa. E quando a recebe, encena diante do povo uma cena de justa ira. Eles rejeitaram nossa amizade, grita ele do fórum. Eles violaram as leis da hospitalidade. Os deuses são testemunhas. Não fomos nós que começamos esta guerra, mas nós a terminaremos. Mentira? Sem dúvida, mas a multidão urra de prazer. E então chega o clímax desse espetáculo político. O momento que risca meio século de história. Túlio Hostílio vai ao templo de Jano. Lembram-se daqueles pesados portões de bronze que Numa fechou em sinal de paz eterna? Eles cresceram cheios de teias de aranha. As dobradiças cobriram-se de uma grossa camada de ferrugem. A era envolveu as portas, como se tentasse selá-las para sempre. Túlio não chama os sacerdotes. Ele não lê orações. Ele se aproxima das portas e as empurra com força. Ouve-se um ranger. Um som agudo, estridente de metal arrancando ferrugem. Esse som corta os ouvidos como o grito de um animal ferido. Os portões, resistindo, estremecem e se escancaram. A boca escura do templo está aberta novamente. O deus da guerra, Jano, olha com suas duas faces para a cidade, e em seus olhos de pedra lê-se o escárnio. Eu sabia que vocês voltariam. Roma tira a máscara. A cidade santa desapareceu. Restou um acampamento de assassinos armados até os dentes, aos quais apenas deram uma pausa. Olhem para os rostos dos jovens romanos. Vocês veem medo lá? Não. Lá há alívio. Finalmente tudo ficou claro. Finalmente acabou o tempo de rituais complexos e proibições incompreensíveis. O mundo é simples. Você tem uma espada. O inimigo tem o que você quer. Vá e pegue. As legiões se formam no campo de Marte. Os velhos balançam a cabeça, prevendo desgraça, mas ninguém os ouve. O tempo deles se foi junto com Numa. Agora é o tempo dos jovens, maus e famintos. O ar zumbi de tensão. A poeira sobe de milhares de pés, e nessa poeira dissolvem-se os últimos restos de moral. Túlio Hostílio conseguiu o que queria. Ele acordou a besta. E essa besta mostrou-se muito mais terrível do que era com Rômulo. Porque agora, não é apenas um bando lutando pela sobrevivência. É uma máquina organizada, ideologicamente carregada, que acredita em seu direito de matar. A guerra com Alba Longa se tornará não apenas um conflito. Ela se tornará um assassinato ritual do passado. Roma deve destruir sua mãe para provar que cresceu, para se tornar o único dono do Lácio. A crueldade torna-se uma ideia nacional. A misericórdia é declarada fraqueza. Vocês perguntaram como nascem os impérios? Eles não nascem em bibliotecas ou templos. Eles nascem no momento em que o povo decide que sua grandeza é mais importante que a vida alheia. Quando o conceito de justiça é substituído pelo conceito de conveniência. O ciclo fechou. A evolução de Roma deu uma volta completa. De bando de párias, a comunidade religiosa, e de volta a império impiedoso, pronto para devorar tudo em seu caminho. As máscaras caíram, ilusões dissipadas. Eles rezavam aos deuses pela paz, mas no fundo da alma sempre ansiaram pela guerra. Porque a paz é chata. A paz não traz ouro. A paz não dá escravos. A paz não escreve nomes na eternidade. E a guerra?
A guerra é a única maneira de se sentir vivo neste mundo cruel e indiferente. Túlio Hostílio está nos portões abertos de Jano. Ele sorri. À frente, rios de sangue, traição e grandes vitórias. À frente, séculos de triunfos que serão pagos com milhões de vidas. Mas isso será depois. E agora há apenas esse ranger de dobradiças enferrujadas, soando como música para seus ouvidos. E olhando para essa formação em marcha, para esse brilho de bronze polido, façam a si mesmos uma pergunta simples. Uma pergunta que perseguirá a humanidade por mais 1000 anos após a queda de Roma. O que é pior? A besta que mata para sobreviver? Ou a civilização que transformou o assassinato no sentido de sua existência? Os portões de Jano estão escancarados. As dobradiças enferrujadas foram arrancadas. Mas a guerra com a qual Túlio Hostílio tanto sonhava não começou com uma batalha, mas com o confronto mais estranho e tenso da história da Roma primitiva. Imaginem este campo, 5 milhas da cidade, o lugar que mais tarde chamarão de Fosso Cluílio. 2 exércitos estão frente a frente, romanos contra albanos. Mas não é uma guerra comum, é um espelho. Olhem bem para os rostos dos soldados. Eles são parecidos, usam as mesmas armaduras, rezam aos mesmos deuses. Mais do que isso, falam a mesma língua. Literalmente. Nas fileiras dos romanos, há pessoas cujas mães nasceram em Alba Longa. Nas fileiras dos albanos, primos de centuriões romanos. Não é uma invasão de bárbaros. É uma guerra civil em sua forma mais feia e embrionária. Or treme não de calor, mas de um constrangimento monstruoso. Matar um etrusco é valentia. Matar um sabino é necessidade. Mas cravar a espada na barriga de um homem, com quem você bebeu vinho na festa das férias latinas? As mãos de assassinos experientes suam nos cabos dos gládios. Ninguém dá a ordem de ataque. O silêncio é tal que se ouve o zumbido das moscas sobre os futuros cadáveres. Túlio Hostílio está furioso. Ele trouxe a besta aqui para comer carne, e a besta encolheu o rabo. Seu plano de blitzkrieg desmorona na sentimentalidade. Mas aí, entra em jogo o cálculo político frio. Entra em cena Métio Fufécio, ditador de Alba Longa. Um homem escorregadio, inteligente e covarde. Ele sabe que seu exército não quer lutar, mas ele sabe de outra coisa também. Ele aponta para Túlio as colinas. Olha, diz ele, estamos aqui nos mordendo como 2 cães por um osso. E lá estão os lobos sentados esperados que fiquemos fracos. Etruscos, veios e fidenas, eles não dormem. Seus batedores já estão nas cristas das colinas. Eles assistem a esse show com pipoca, esperando o momento para descer e acabar com o vencedor. Se Roma e Alba se enfrentarem agora para valer, ao pôr do sol ambos os exércitos deixarão de existir. E amanhã, o Lácio será governado por pessoas que falam uma língua estranha. Foi o momento da verdade. O momento em que a Realpolitik, a política real, venceu a sede de sangue. Túlio Hostílio e Métio Fufécio, 2 predadores, fizeram um acordo. Não pela paz, pela preservação dos ativos. Para que gastar milhares de vidas, se a questão da primazia pode ser resolvida de forma mais barata? O cinismo dessa decisão é fascinante. Eles decidiram transformar a guerra em uma casa de apostas, em uma competição esportiva com desfecho mortal. Que o destino das 2 cidades seja decidido pelos escolhidos, propôs Fufécio. Túlio concordou. Foi uma economia de recursos, uma gestão genial da morte. Em vez de adubar o campo com milhares de corpos, sacrificaremos um punhado de heróis. O resto será apenas plateia na primeira fila. Mas quem escolher? Quem enviar para o abate pelas ambições dos reis? Em ambos os exércitos encontraram-se trigêmeos, irmãos gêmeos, uma anomalia genética que se tornou o símbolo do destino. No acampamento romano, os Horácios. No albano, os Curiáceos. Jovens, fortes, bonitos. A juventude dourada daquela época. Eles se conheciam. Há uma versão de que eram até parentes distantes.
Eles são chamados para fora da formação. 6 pessoas. 6 peões no tabuleiro do Império. Pensem no horror da situação. Não lhes ordenaram apenas lutar. Ordenaram-lhes matar pessoas que eles talvez chamassem de amigos, para que uma cidade pudesse escravizar a outra. Não é um duelo de honra, é um sacrifício. Túlio Hostílio aproxima-se dos Horácios. Ele não lhes fala de patriotismo. Ele lhes diz: se vocês perderem, Roma se tornará escrava. Vocês são o escudo atrás do qual suas mães se escondem. A pressão é colossal. Todo o peso do Estado recai sobre os ombros de 3 jovens. A atmosfera muda. O desânimo dá lugar à empolgação. Os exércitos que acabavam de temer o fratricídio agora anseiam pelo espetáculo. Eles se sentam nas encostas do fosso, como num anfiteatro. Fazem-se apostas. Quem vencerá? Roma ou Alba? Técnica ou força? Fúria ou cálculo? Ninguém pensa no que sentem as mães desses rapazes. História não é coisa de mulher, certo? A história é escrita por quem envia os filhos para morrer, não por quem os pare. Sinal da trombeta. Agudo como um estalo de chicote. 6 lutadores se encontram no centro do campo vazio. O clangor do primeiro golpe. Faíscas. E logo, um grito de dor. Não é a dança com espadas que mostram no cinema. É uma carnificina suja, rápida e feia. Os golpes são desferidos não com beleza, mas com vileza. No pescoço, na virilha, atrás do joelho. Roma paralisa. 2 Horácios caem um após o outro, mortos. Seu sangue é absorvido pela terra seca, a mesma terra pela qual lutavam. A arquibancada romana suspira. Acabou tudo? 3 curiáceos contra 1 romano sobrevivente? A matemática está contra o Horácio. 3 contra 1. Os albanas já gritam de alegria. Métio Fofécio olha vitorioso para Túlio. Mas Túlio não desvia o olhar. Ele vê o que os outros não veem. Os curiáceos estão feridos. Eles sangram. Estão lentos. E o último Horácio, ele está inteiro. E ele não pretende morrer estupidamente. Ele faz o que Rômulo fez na batalha com Fidenas. Ele se vira e corre. As tribunas uivam de indignação. Covarde! Traidor! Vergonha de Roma! A multidão está pronta para despedaçá-lo ela mesma, sem esperar pelos albanos. Como se pode correr quando o destino da pátria está em jogo? Mas não é fuga, é tática. É dividir para conquistar em miniatura. O Horácio sabe, se aceitar a luta com os 3 ao mesmo tempo, será cercado e morto. Mas se ele correr... Os curiáceos feridos se lançam na perseguição. Mas eles correm com velocidades diferentes. Aquele que está levemente ferido dispara na frente. Aquele que sangra fica para trás. O gravemente ferido se arrasta na cauda. A formação inimiga se estica. O punho único se transforma em 3 dedos separados. Horácio corre 100 metros. Para bruscamente. Meia volta. O primeiro albano, ofegante, voa para cima dele. Golpe. Rápido, preciso, mortal. Um já era. As tribunas se calam. Eles começam a entender. Horácio corre para o segundo. Esse já não é caçador, é vítima. Ele está exausto, a ferida o impede de levantar o escudo. Horácio o derruba e o finaliza com um golpe na garganta. Restou o terceiro, o mais fraco, o mais ferido. Ele mal fica em pé. Ele entende que acabou tudo. Ele olha para o Horácio se aproximando não como um inimigo, mas como um carrasco. Não foi uma vitória num duelo. Foi uma execução. Horácio crava a espada na garganta do último oponente com tanta força que parece querer perfurar também a terra sob ele. 2 eu sacrifiquei às sombras dos meus irmãos. O terceiro eu sacrifico a Roma, para que ela domine sobre Alba. O rugido do exército romano abafa tudo. Túlio Hostílio triunfa. Sua aposta funcionou. Alba longa,
A cidade antiga, berço dos latinos, acabou de perder sua independência. Sem grande guerra, sem cerco, simplesmente porque um rapaz foi mais esperto que 3. Mas não se apressem em comemorar. O sangue nas mãos de Horácio ainda não secou, e o destino já lhe prepara um novo exame, ainda mais terrível. O vencedor volta à cidade. Ele carrega as armaduras dos primos mortos como troféus. Nos portões, sua irmã o encontra, Camila. Ela era noiva de um dos curiáceos mortos. Ela vê o manto ensanguentado de seu noivo nas mãos de seu irmão triunfante. E ela não grita, glória a Roma. Ela começa a chorar e amaldiçoar o irmão assassino. Ela arranca os cabelos, gritando o nome do amado. Nesse momento, algo estala na cabeça do herói. A adrenalina da batalha, o cheiro de sangue, a loucura do combate. Tudo isso ainda ferve nele. Ele acabou de salvar a pátria. Ele é um deus. E essa garota ousa chorar pelo inimigo? Chorar por aquele que queria escravizar Roma? Vá para o seu noivo com tal amor, berra ele. Um golpe de espada. A irmã cai morta aos pés do irmão triunfador. O silêncio que pairou no portão Capena foi mais terrível que o silêncio no campo de batalha. Os romanos ficaram petrificados. O herói da nação acabou de matar, diante de todos, uma jovem desarmada, sua própria irmã. Foi um choque. Foi o colapso de todos os alicerces morais. O pai de Horácio, um velho que acabou de perder 2 filhos e a filha, está sobre o corpo. O que ele dirá? Amaldiçoará o assassino? Exigirá julgamento? Não. O velho olha para a multidão com olhos secos e loucos e profere a frase que deve fazer correr um calafrio pela sua espinha. Ela mereceu isso. Se ele não a tivesse matado, eu mesmo o faria. Roma absolveu o assassino, porque Roma entendeu a verdade principal de sua existência. O Estado é mais importante que a família. O patriotismo é mais importante que o amor. Se você não está conosco, você está contra nós, mesmo que você seja nossa filha. Assim, sobre o sangue de irmãos e irmã, foi assinada a escritura da alma do povo romano. Alba Longa caiu, mas Roma perdeu sua inocência definitivamente. Agora era uma cidade onde a espada resolvia quaisquer disputas, até as familiares. Mas Métio Fufécio, de joelhos diante de Túlio, não esqueceu a humilhação. A cobra não morreu, apenas se escondeu. A traição que ele prepara custará a Roma muito mais caro que o sangue de uma família. O acordo fechado sobre o sangue dos Horácios e Curiáceos mostrou-se podre. Métio Fufécio, ditador de Alba, dobrou o joelho, mas não baixou a cabeça. Vocês já viram como sorri um homem que segura uma faca nas costas? Era exatamente assim que Métio olhava para Túlio Hostílio durante os desfiles triunfais. Ele salvou a vida, mas perdeu a honra. E para um político da antiguidade, isso é pior que a morte. Ele se tornou um vassalo, um peão no baralho do rei romano, e ele decidiu virar a mesa. A oportunidade surgiu logo. Fidenas, o eterno espinho no lado de Roma, levantou a cabeça novamente. Eles entendiam. Enquanto Roma e Alba estiverem unidas, não podem ser vencidos. Mas se enfiar uma cunha entre eles. Métio Fufécio envia mensageiros secretos a Fidenas. Sua mensagem é simples e cínica. Comecem a guerra. Eu levarei minhas tropas ao campo, mas no momento decisivo, atacarei Roma pelas costas. Ou simplesmente me afastarei e assistirei enquanto vocês são massacrados. Era um plano não de um guerreiro, mas de um abutre. E lá estão os exércitos novamente na poeira. Romanos e albanos num flanco, inimigos no outro. A batalha começa. Choque de escudos, estalo de lanças, a música habitual da guerra. Túlio Hostílio luta na primeira fila, certo de que seu flanco direito está coberto pelos aliados. Mas de repente acontece algo estranho. Os estandartes albanos começam a se deslocar. Eles não atacam o inimigo. Eles recuam lenta e como que a contragosto para as colinas. A formação romana fica exposta. O flanco está aberto. É uma catástrofe.
Em alguns minutos, a cavalaria inimiga invadirá essa brecha, e da legião romana restará apenas uma mancha úmida. Um centurião romano corre até o rei, pálido como um lençol. Métio nos traiu! Os albanos estão indo embora! Nesse momento, Túlio Hostílio comete um ato que prova: a evolução de Roma terminou. De líder de bando, ele se transformou num grão-mestre da mentira. Ele não entra em pânico. Ele não amaldiçoa o traidor. Ele entende. Se os soldados perceberem que foram traídos, o pânico começará. E pânico é morte. Túlio levanta a espada ensanguentada e berra para que não apenas os seus, mas também os inimigos o ouçam. Calma! É uma ordem minha! Os albanos estão contornando o inimigo para atacá-los pela retaguarda. Estamos pegando eles em pinça. Foi uma mentira de escala grandiosa, improvisação à beira da cova, mas funcionou. Os soldados romanos, ouvindo a voz do rei, recuperaram o ânimo. É uma manobra. Nós os cercamos. O medo deu lugar à fúria, e os inimigos... Os fidenados ouviram um grito de Túlio. Eles viram os albanos ocupando a colina e acreditaram. Decidiram que foram atraídos para uma armadilha. A psicologia virou o jogo da batalha. O inimigo vacilou, assustado com um cerco inexistente, e correu. Métio Fufécio, observando da colina, acabou não tendo coragem de entrar na luta. Ele permaneceu espectador do seu próprio fracasso. O abutre ficou com fome. Quando a batalha terminou, o campo estava coberto de cadáveres, mas Roma estava de pé. Métio desceu das colinas, colocando no rosto a máscara de aliado fiel. Ele parabenizava Túlio, bajulava, explicava suas manobras como alguma necessidade tática complexa. Túlio ouvia e sorria. Seus olhos eram frios como o gelo do Tibre no inverno. Você se saiu muito bem, Métio, disse ele. Venha amanhã ao amanhecer. Faremos um sacrifício de purificação. Ao amanhecer, o exército romano formou um quadrado. Os albanos, sem suspeitar de nada, vieram sem armas, apenas de túnicas, esperando uma festa. Mas em vez de sacerdotes, foram recebidos por um anel de lanças romanas. Túlio foi para o centro. Ele não sorria mais. Falava baixo, mas cada palavra sua caía como uma pedra na tampa do caixão. Ele contou tudo. Sobre a traição, sobre os conchavos secretos, sobre como Métio ficou na colina esperando a morte de Roma. Métio Fufécio, trovejou a voz do rei. Tua alma se dividiu entre a lealdade e a traição. Tu não pudeste escolher um lado. Pois bem, eu te ajudarei. Que teu corpo repita o destino de tua alma. Ao sinal do rei, entram 2 carruagens, 4 cavalos batendo os cascos. Agarram Métio. Suas mãos são amarradas a uma carruagem, as pernas a outra. A multidão paralisa. Até os veteranos calejados desviam o olhar. Dão o comando aos cocheiros. Chicotes estalam no ar da manhã. Os cavalos disparam em direções opostas. Não descreveremos o que aconteceu depois. Diremos apenas que o grito do traidor foi curto, mas a memória dele viveu por séculos. A terra do Lácio recebeu o sacrifício mais generoso e terrível. Túlio Hostílio mostrou ao mundo inteiro: Roma não tem piedade daqueles que violam juramentos. A traição não se lava com desculpas. Ela se lava apenas com sangue. Mas a execução de um homem é pouco. Túlio decide arrancar a própria raiz da traição. Enquanto despedaçavam Métio, destacamentos romanos já entravam nos portões de Alba Longa. Não havia ordem para matar pessoas. Havia uma ordem pior: matar a cidade. Imaginem esse dia. Dão aos moradores 1 hora para arrumar as coisas. Vocês podem levar apenas o que carregarem nas mãos. Alba Longa, a cidade que ficou de pé por 400 anos, a cidade onde nasceram os ancestrais de Rômulo, foi sentenciada. Os romanos não saquearam. Eles metódica e friamente destruíram. Templos, exceto santuários antigos, palácios, muralhas, casas de pessoas comuns. Tudo foi nivelado ao chão. A poeira subia até os céus. O som de paredes desabando encobria o choro das mulheres.
foi uma urbanização forçada. Uma enorme multidão de refugiados, um povo inteiro, arrastou-se pela estrada para Roma, não como prisioneiros, mas como novos cidadãos. Túlio Hostílio dobrou a população de sua cidade em um dia. Ele destruiu a mãe para alimentar o filho. Roma engoliu Alba. O Senado expandiu-se, aceitando as nobres famílias albanas, Júlios, Servílios, Quíncios, aqueles mesmos sobrenomes que depois criarão o império, chegaram a Roma por essa estrada de lágrimas, carregando nos ombros trouxas com pertences, enquanto atrás deles terminavam de queimar as ruínas de sua pátria. A cidade crescia, inchava com um influxo de sangue novo, como um carrapato. O Monte Célio foi povoado por novos moradores. O poder de Roma tornou-se absoluto. Ninguém no Lácio ousava mais desafiá-lo. Mas tudo tem um preço. Túlio Hostílio, esse demônio da guerra, esqueceu uma lição importante de Numa. Os deuses não gostam de ser ignorados. Ele estava tão ocupado com vitórias terrenas que parou de olhar para o céu. Ele achava que a sorte era sua escrava pessoal. E então, no auge de seu poder, quando não restavam inimigos, desabou sobre Roma algo que não se pode perfurar com uma espada: a peste. Um assassino invisível entrou na cidade. As pessoas caíam nas ruas. Guerreiros fortes, que ontem quebravam paredes, hoje queimavam de febre, tossindo sangue. A cidade, superlotada de refugiados, tornou-se a incubadora perfeita para a morte. Túlio também adoeceu. E esse homem de ferro, que desprezava a religião, de repente quebrou. O medo da morte transformou o tirano num velho supersticioso. Ele começou a procurar salvação febrilmente. Lembrou-se de Numa. Mandou trazer velhos pergaminhos, esperando encontrar ali a receita da imortalidade, ou pelo menos do perdão. Ele encontrou a descrição de um ritual secreto dedicado a Júpiter Elício. Um ritual capaz de convocar o deus e obter respostas. Com mãos trêmulas, no delírio da febre, Túlio tentou realizar o rito. Mas não se pode barganhar com os deuses como se barganha com vizinhos. Não se pode falar com eles na linguagem de ultimatos. Túlio errou em algum lugar. Talvez tenha confundido as palavras. Ou talvez Júpiter simplesmente tenha se cansado desse assassino arrogante. Naquela noite sobre o Palatino, desabou uma tempestade como os mais velhos não lembravam. Um raio atingiu diretamente a casa do rei. Não foi uma descarga aleatória. Foi um ataque pontual da artilharia celestial. O palácio pegou fogo como uma tocha. Túlio Hostílio, o conquistador de Alba, o astuto e o guerreiro, queimou vivo junto com sua casa e suas ambições. Dele não restou nem cinzas que pudessem ser enterradas. O fogo limpou o lugar para o próximo ato. Roma ficou novamente sem rei, mas com um enorme exército, moral destruída, e uma pergunta pairando no ar enfumaçado. É possível construir uma cidade eterna sobre um alicerce de traição e fratricídio? Ou estamos apenas construindo uma enorme e magnífica tumba para nós mesmos? As cinzas de Túlio Hostílio ainda não haviam esfriado no Palatino. O cheiro de carne queimada misturava-se ao cheiro de ozônio após o raio. E esse coquetel causava nos romanos não luto, mas terror animal. Os deuses se expressaram muito claramente. O guerreiro que esquece os céus queima. Roma estava novamente numa encruzilhada. O pêndulo da história, que oscilou da santidade de Numa para a loucura de Túlio, tinha que encontrar um ponto de equilíbrio. A cidade precisava de um rei que soubesse segurar uma espada, mas que ao mesmo tempo não cuspiria na cara de Júpiter. Eles precisavam de um híbrido. E o encontraram. Anco Márcio, neto daquele mesmo Numa Pompílio. Olhem para este homem. Ele não parece o avô fanático sussurrando com ninfas, mas também não parece o maníaco Túlio. Anco Márcio é o primeiro pragmático romano, o burocrata da morte. Um homem que entendeu uma coisa genial. Para matar vizinhos e saquear suas cidades, não é preciso ser uma besta. Basta ser um advogado. Os vizinhos de Roma, os latinos, cometeram o mesmo erro que muitos antes deles.
Ao ouvir que no trono estava novamente um descendente de Numa, esfregaram as mãos. Roma virará um mosteiro de novo, decidiram. Eles vão rezar enquanto roubamos o gado deles. Os latinos começaram ataques, confiantes em sua impunidade. Esperavam embaixadores com sermões de paz. Em vez disso, viram o nascimento da máquina de guerra mais cínica e eficiente da antiguidade. Anco Márcio não se lançou ao ataque de cabeça. Ele fez algo mais terrível. Criou o Instituto dos Feciais. Sacerdotes diplomatas. Imaginem esta cena. A fronteira das possessões latinas. Aproxima-se um sacerdote romano. Na cabeça uma faixa de lã. Nas mãos não uma espada, mas um bastão. Ele não grita maldições. Ele lê em voz alta e impostada um documento jurídico, uma reclamação. Se não devolverem o roubado em 33 dias, os deuses serão testemunhas da sua injustiça. Era um teatro. Um teatro político genial. Os romanos davam tempo ao inimigo, sabendo que os orgulhosos latinos recusariam. E quando o prazo expirava, o sacerdote voltava à fronteira. Em sua mão havia uma lança com a ponta queimada e ensanguentada. Ele a arremessava na terra inimiga com as palavras: Eu declaro a vocês uma guerra justa e piedosa. Vocês sentem a diferença? Túlio Rostílio guerreava porque queria sangue. Anco Márcio guerreava porque a lei decidiu. Ele fez dos deuses cúmplices da agressão romana. Agora, cada legionário romano sabia: ele não é um assassino, é um oficial de justiça executando uma sentença dos céus. Isso removia quaisquer restrições morais. Matar com a consciência limpa. O que pode ser mais terrível? Os latinos foram esmagados. Suas cidades, Politório, Telene, Ficana, foram varridas da face da terra, não num acesso de fúria, mas metodicamente, conforme o plano. Seus habitantes foram deportados à força para Roma, para o Monte Aventino. A cidade inchou novamente, engolindo os vencidos. Roma transformava-se num caldeirão, onde inimigos de ontem tornavam-se cidadãos de hoje, para amanhã irem matar novos inimigos. Mas para Anco Márcio era pouco apenas vencer. Ele entendia: a guerra é cara. Sacas dão lucro único, mas o dinheiro real vem do controle. Olhem para o Tibre. Esse rio era a veia por onde corria a vida, mas também era um obstáculo. Anco Márcio constrói a primeira ponte, a Ponte Sublícia, sem um único prego, apenas madeira e cordas, para que em caso de ataque pudesse ser desmontada em 1 hora. Não é apenas uma travessia, é o controle do tráfego. Quer passar? Pague. Depois ele olha para o oeste, para onde o Tibre deságua no mar. Lá brilham lagoas de sal. O sal no mundo antigo vale mais que ouro. Sal é conservante, é vida, é dinheiro. Anco Márcio funda a Hóstia, a primeira colônia, o primeiro porto marítimo. Roma deixa de ser um acampamento de pastores. Torna-se uma corporação comercial. Agora os romanos controlam o sal, as travessias e a lei. Eles seguram o Lácio pelo pescoço não só com a espada, mas com a bolsa. No entanto, com o crescimento da população e da riqueza vem outro problema: a criminalidade. Numa cidade abarrotada de latinos deportados, escravos fugitivos e veteranos empobrecidos, torna-se perigoso andar à noite. As leis tradicionais de vingança de sangue já não funcionam. É preciso terror estatal. Anco Márcio constrói uma prisão. Bem no centro da cidade, ao pé do Capitólio, escavam na rocha uma câmara. O Tuliano. Não é um lugar de correção. É a antessala do inferno. Um buraco escuro e úmido na terra, para onde baixam os inimigos do Estado para apodrecerem ou serem estrangulados. Olhem dentro desse buraco. Lá, na escuridão, sufocando com o fedor de imundícies, terminavam seus dias orgulhosos chefes latinos e traidores. A civilização romana mostrou seus dentes. Temos pontes para o comércio, portos para o sal e masmorras para os dissidentes. Ordem perfeita.
Anco Márcio morreu de morte natural, em sua cama. Um luxo raro para um rei romano. Deixou para trás uma cidade que aprendeu a justificar qualquer crueldade com a letra da lei. Ele ensinou a Roma a hipocrisia, elevada à categoria de arte. Não somos agressores, apenas restauramos a justiça. Essa frase se tornará o lema das legiões pelos próximos 1000 anos. Mas enquanto Roma desfrutava de seu novo status de policial regional, uma carroça já se aproximava de seus portões. Uma carroça aparentemente comum, puxada por um par de mulas. Nela estava sentado um homem que não era latino nem sabino. Era um forasteiro, um imigrante, rico, ambicioso e muito inteligente. Ao seu lado estava a esposa, uma mulher que sabia ler os sinais do destino melhor que qualquer álgure. Quando se aproximavam do janículo, uma águia desceu do céu. Ela tirou cuidadosamente o gorro da cabeça do homem, fez um círculo e o colocou de volta. A esposa sorriu. Ela sabia o que aquilo significava. Roma achava que tinha conquistado todos os vizinhos, mas não percebeu como foi conquistada. Não por um exército, mas por dinheiro e cultura. A época dos reis pastores e reis sacerdotes acabou. Chegava a época dos gestores, construtores e tiranos. A época etrusca. Os portões se abriram, deixando passar a carroça que trazia a Roma sua grandeza e sua maldição. O homem na carroça olhava para as ruas sujas não como um lar, mas como um canteiro de obras. Ele se chamava Lúcumo, mas o mundo se lembrará dele por outro nome. Um nome que se tornará sinônimo de poder real. Tarquínio. A evolução romana preparava-se para dar o salto mais brusco. De cabanas de madeira para templos de mármore. De gangue local para potência mundial. Mas por esse brilho teriam que pagar com a liberdade. Estão prontos para ver como Roma vendeu a alma por esgoto e circo? Para entender a escala desse negócio, é preciso olhar para Roma com os olhos de Lúcumo, que agora se chama Lúcio Tarquínio Prisco. Para ele, essa cidade não era a terra sagrada dos ancestrais, mas um ativo abandonado e sujo, exigindo gestão de crise. Ele não tomou o poder à força. Para que sujar as mãos de sangue, se elas podem ser douradas? Tarquínio realizou a primeira campanha eleitoral verdadeira da história de Roma. Ele enviou os filhos do falecido Anco Márcio, os herdeiros legítimos, para caçar, na floresta. E enquanto os jovens perseguiam javalis, confiantes de que o trono não iria a lugar nenhum, Tarquínio foi ao povo. Ele falava não como rei, mas como populista. Beijava crianças, apertava mãos de veteranos, lembrava de suas generosas doações. "Sou o primeiro estrangeiro que quer ser um de vocês", gritava ele. E a multidão, ávida por lisonja e novidade, votou sim. Os romanos colocaram voluntariamente o jugo sobre si mesmos, porque ele era decorado com pedras preciosas. A partir desse momento, Roma deixa de ser uma grande aldeia. Começa a se transformar numa metrópole imperial. E essa transformação começa não com templos, mas com o esgoto. Vocês já pararam para pensar no que há sob o fórum? Lá corre a cloaca máxima, o grande canal de esgoto. Tarquínio entendia. A grandeza é impossível de construir sobre um pântano. As terras baixas entre as colinas, onde as pessoas se reuniam, foram por séculos um viveiro de malária e sujeira. O rei engenheiro decidiu drenar esse pântano. Mas quem vai cavar? Cidadãos romanos? Guerreiros? Eles são orgulhosos demais para isso. Tarquínio introduz o conceito de trabalho obrigatório. Os plebeus, acostumados a segurar a espada, agora pegam paz. Costas que não se curvavam diante do inimigo, curvam-se sob o peso de pedras. Foi a grandiosa construção do século, e não cheirava a rosas. Cheirava a suor, excrementos e terra úmida. Centenas de metros de túneis subterrâneos, revestidos de pedra sem cimento, aguentam até hoje. Tarquínio empurrou a sujeira romana para baixo da terra, escondeu-a, para que em cima pudesse construir uma fachada bonita. É a metáfora perfeita de qualquer império. Mármore brilhante em cima, rios de imundícies embaixo. O vale drenado transforma-se no fórum, o coração do mundo.
o lugar onde o destino das nações será decidido. Mas Tarquínio conhece a psicologia das massas melhor que qualquer psicólogo. Para o povo, um lugar limpo para reuniões é pouco. O povo precisa de espetáculos. Ele constrói o circo máximo. Esqueçam as competições modestas do tempo de Rômulo. Tarquínio traz da Etrúria boxeadores profissionais, dançarinos, corredores de bigas. Ele cria a indústria do entretenimento. Pela primeira vez aparecem arquibancadas para os espectadores. O povo é acomodado por status. O circo torna-se a principal ferramenta política. Se as pessoas estão insatisfeitas com impostos ou com o trabalho pesado na construção do esgoto, dê-lhes corridas. Dê-lhes a oportunidade de gritar, de extravasar a agressão, vendo como uma biga esmaga o piloto contra a parede. A adrenalina substitui a liberdade. Os romanos urram de prazer, sem perceber como estão sendo transformados em espectadores da própria vida. Junto com o circo, Tarquínio traz os símbolos do poder. Foi ele quem introduziu os faces, feixes de varas de olmo com uma chave no meio. 12 lictores caminham à frente do rei, abrindo caminho. Olhem bem para esse símbolo. As varas são o direito de açoitar. Uma chave é o direito de executar. Agora o poder não é a autoridade de um ancião. É a ameaça da destruição física. Tarquínio veste-se com uma toga púrpura, bordada a ouro. Senta-se num trono de marfim. Ele não é mais o primeiro entre iguais. Ele é o Senhor. O Senado, esse bando de patrícios orgulhosos, tenta reclamar. Não elegemos um tirano, sussurram eles. O que faz Tarquínio? Ele não os mata, como Rômulo ou Túlio. Ele os dilui. Ele introduz no Senado 100 novos membros das famílias menores, seus apoiadores, que lhe devem tudo. Ele afoga a velha aristocracia no mar de novos ricos leais. Os velhos patrícios rangem os dentes, mas calam-se. O dinheiro de Tarquínio e o amor da multidão são armas poderosas demais. Parece que esse mágico etrusco enganou a todos. Roma próspera. Muralhas crescem. Vizinhos derrotados pagam tributo. Em seu palácio cresce um menino estranho, filho de uma escrava chamado Sérvio Túlio. A lenda diz que uma noite, ao redor da cabeça da criança adormecida, acendeu-se uma chama, mas não a queimou. Tarquínio viu nisso um sinal. Esse escravo será o salvador de Roma. Ele o traz para perto, educa como um príncipe, casa-o com sua filha. Foi a gota d'água. Na sombra dos pórticos do palácio, amadurece uma conspiração. Lembram-se dos filhos de Anco Márcio? Aqueles mesmos que foram enviados para caçar javalis durante as eleições? Eles voltaram, cresceram e não esqueceram nada. 38 anos eles esperaram. 38 anos assistiram um estrangeiro sentado no trono do pai, gastando sua herança em construções gigantescas, elevando o filho de uma escrava. O ódio conservou-se em seus corações, tornando-se venenoso e concentrado, como vinagre velho. Eles entendiam. Tarquínio não entregaria o poder voluntariamente. Ele prepara um sucessor. Essa é a revista do Sérvio. Se não atacarem agora, a linhagem dos Márcio ficará para sempre na lixeira da história. O plano de assassinato era simples e bruto, como uma paulada. Nenhum veneno, nenhuma intriga sutil. Foi uma vingança no estilo de briga de rua. 2 pastores contratados. Simbólico, não é? Roma começou com pastores, e com eles tenta se purificar. Encenam uma briga falsa bem em frente ao palácio do rei. Eles gritam, agitam machados, exigem julgamento. O barulho atrai atenção. Tarquínio, confiante em sua inviolabilidade e sabedoria, manda trazer os brigões até ele. Ele quer julgá-los pessoalmente, mostrar ao povo sua justiça. A estupidez do tirano está na crença em sua própria invulnerabilidade. Os pastores entram na sala do trono. Um começa a contar uma história confusa sobre o roubo de uma cabra. O rei inclina-se para a frente, tentando entender as palavras do dialeto rude. Nesse momento, o segundo pastor vem pelo lado. Golpe de machado. O golpe foi terrível. A lâmina entrou no crânio do velho,
partindo a cabeça que inventou o Império Romano como um projeto de negócios. Tarquínio cai. O sangue inunda o chão de mosaico que ele mesmo mandou colocar. A guarda, atordoada com tamanha audácia, não consegue reagir a tempo. Os assassinos largam o machado e tentam fugir, mas são pegos. Caos. Gritos. Servos correm. O rei morre. Mas os filhos de Anco Márcio comemoraram cedo demais. Eles não contavam com um jogador. Um jogador que era mais astuto que Tarquínio e mais duro que todos os homens de Roma juntos. Tanáquio, a rainha, a viúva. Ela vê o marido com a cabeça rachada. Qualquer outra mulher desmaiaria ou começaria a arrancar os cabelos. Tanáquio ordena trancar as portas do palácio. Ninguém entra, ninguém sai. Ela vai à varanda para o povo, que já começava a se reunir, atraído pelo barulho. Sua voz é firme, o rosto calmo. Ela mente, olhando nos olhos de milhares de pessoas. O rei está apenas atordoado, diz ela. A ferida não é profunda. Ele voltará assim em alguns dias. Enquanto isso, ele ordena que obedeçam a Sérvio Túlio. Ele governará em seu nome. Brilhante. Enquanto os filhos de Anco Márcio celebram a vitória e fazem as malas para se mudar para o palácio, o poder escorre por entre os dedos deles. Tanáquio ganha tempo para fortalecer as posições de seu protegido, o ex-escravo da cabeça de fogo. Tarquínio já está esfriando em seus aposentos, e Roma continua vivendo sob suas ordens, transmitidas através de uma mulher e de um escravo. Foi a primeira operação sucessor da história, executada com perfeição. Quando a morte do rei for finalmente anunciada oficialmente, será tarde demais. Sérvio Túlio estará sentado no trono, cercado por uma guarda fiel. Aos filhos de Anco restará apenas fugir para o exílio voluntário, amaldiçoando as bruxas etruscas. Mas Sérvio Túlio, esse rei escravo, não veio para esquentar o trono. Ele veio para quebrar a espinha da aristocracia de sangue de uma vez por todas. Ele prepara uma reforma que mudará o próprio DNA da sociedade romana. Uma reforma que dirá: não importa quem é seu pai, importa quanto dinheiro você tem. Vocês ouvem esse tilintar? Não são espadas. São moedas, que agora definirão o peso de um homem. Roma entra na era do pragmatismo cínico, onde o cidadão é apenas uma unidade tributária na planilha. Olhem atentamente. Agora, diante dos seus olhos, nascerá a sociedade de classes. Sérvio Túlio fez uma revolução sem derramar uma gota de sangue alheio, mas assinou sua sentença de morte com tinta. Ele inventou o censo. Pela primeira vez na história, o homem foi avaliado não por sua linhagem, não pela bravura dos ancestrais, mas pela carteira. Vocês entendem o que isso significa? Ontem você não era ninguém, porque seu pai pastoreava cabras. Hoje, se você tem dinheiro, é cidadão de primeira classe. Você compra sua armadura, fica nas primeiras fileiras da falange e vota primeiro. Sérvio Túlio dividiu Roma em classes, e essa estrutura mostrou-se mais forte que quaisquer muralhas. A propósito, muralhas. Foi ele quem cercou a cidade com o primeiro anel de pedra verdadeiro. A muralha serviana transformou as colinas dispersas em um monólito único. Roma tornou-se uma fortaleza. Roma tornou-se uma corporação. Mas nessa corporação, o diretor-geral envelhecido esqueceu que estava cercado por um conselho administrativo sedento de poder. Tarquínio, aquele mesmo que foi afastado do trono, cresceu e encontrou o par ideal. Túlia, a filha do rei. Sabem, existem casamentos feitos no céu e existem uniões forjadas no inferno. Túlia odiava o pai pela fraqueza. Tarquínio o odiava por ocupar o seu lugar. A conspiração deles não foi silenciosa. Foi um golpe de Estado ao vivo. Tarquínio simplesmente entrou no Senado, sentou-se no trono e começou a discursar. Quando o velho Sérvio Túlio correu para expulsar o insolente, Tarquínio não discutiu. Ele era jovem, forte e mau. Simplesmente agarrou o velho pela cintura
e o jogou da escadaria da Cúria para o calçamento de pedra. E agora preparem-se. O que aconteceu a seguir fará vocês estremecerem. O rei, ferido mas vivo, tenta se arrastar para casa. Sua filha, Túlia, vai de carruagem ao fórum para parabenizar o marido. O cocheiro para bruscamente os cavalos. "Senhora, lá está seu pai", diz ele, apontando para o corpo ensanguentado na estrada. Túlia olha para o pai, depois para o marido, parado nos degraus do Senado. Em seus olhos não há lágrimas, há apenas cálculo frio. "Siga em frente", ordena ela. O cocheiro hesita. "Siga em frente!" grita ela e bate nos cavalos. As rodas pesadas da carruagem saltam, passando por cima do corpo vivo. O estalo dos ossos é abafado pelo bater dos cascos. O sangue do pai espirra no vestido da filha, nas rodas, no calçamento. Os romanos chamarão essa rua de Vicus Sceleratus, Rua do Crime. Eles a evitarão por centenas de anos. Assim começou a era de Tarquínio, o Soberbo, o último rei. Se os governantes anteriores usavam máscaras, de pastor, sacerdote, advogado, construtor, Tarquínio tirou todas as máscaras. Ele era um tirano, puro, sem misturas. Senado, dissolvido. Leis, revogadas. Só existe a vontade do rei. Ele construía o templo de Júpiter no Capitólio, forçando os romanos a trabalhar como escravos. Ele guerreava, expandindo fronteiras, mas todo o espólio ia para seu tesouro pessoal. Parecia invencível. Mas tiranos sempre cometem o mesmo erro. Acham que o povo aguentará infinitamente. Esquecem que a paciência é pólvora. E para explodi-la, basta uma faísca. A faísca foi uma mulher, Lucrécia. Não descreveremos o que aconteceu naquele quarto quando o filho do rei, Sesto Tarquínio, embriagado pela impunidade, decidiu pegar o que não lhe pertencia. Diremos apenas uma coisa: a honra para uma matrona romana valia mais que a vida. Quando na manhã seguinte, Lucrécia, vestida de luto, contou tudo ao marido e ao pai, ela não pediu piedade. Ela exigiu vingança. "Meu corpo foi profanado, mas minha alma está pura", disse ela. E antes que alguém pudesse impedi-la, pegou um punhal escondido nas dobras da roupa e cravou no próprio coração. Ela caiu no chão, e seu sangue tornou-se a tinta com a qual foi escrita a Constituição da República. Nesse momento, saiu das sombras um homem que todos consideravam um tolo. Bruto. Seu nome literalmente significava idiota. Ele fingia ser fraco mental para sobreviver na corte do paranoico Tarquínio. Mas agora, a máscara caiu. Bruto arrancou o punhal ensanguentado do peito de Lucrécia. "Juro por este sangue", gritou ele, e sua voz trovejou como a voz do próprio Júpiter, "que nem Tarquínio, nem ninguém mais, será rei em Roma." Foi o fim. A cidade explodiu. O que se acumulou por anos, humilhação nas obras, medo das execuções, ódio à arrogância etrusca, transbordou para as ruas. Os portões de Roma bateram na cara de Tarquínio, que voltava da campanha. O rei ficou no campo, sozinho, um exilado. Dentro das muralhas acontecia o nascimento de um novo mundo. Os romanos inventaram uma palavra que mudaria a história da humanidade. Res publica, coisa pública. Acabou o poder de um só. 2 cônsules, eleitos por 1 ano. Se um quiser virar tirano, o segundo o impede. O império da lei, não do homem. Lindo, não é? Parece um final feliz. O vilão expulso, a liberdade triunfou, o povo celebra. Mas não se apressem em desligar o som. Olhem bem para essa nova república. Quem se tornaram cônsules? Bruto e o marido de Lucrécia. Patrícios, a elite. O povo ganhou o direito de votar, mas não o direito de decidir. A besta que Rômulo trouxe para estas colinas tempos atrás não morreu. Ela apenas trocou de pele. Em vez de um rei predador, Roma ganhou uma matilha inteira de lobos, o Senado. E o apetite dessa matilha era muito mais terrível. A evolução terminou.
De campo de refugiados, passando por traições, fratricídios, entorpecimento religioso e tirania, Roma transformou-se na máquina de guerra perfeita. Agora não era contida pelos caprichos de um monarca. Agora era guiada pela lógica impessoal, fria e impiedosa do interesse estatal. As legiões romanas logo passariam das fronteiras da Itália, queimariam Cartago, saqueariam a Grécia, crucificariam milhares de pessoas ao longo da Via Ápia. E tudo isso em nome da causa comum, em nome da República. Começamos com a questão da sobrevivência. Terminamos com a questão do preço. Olhem para esta cidade, para seu mármore, que logo se cobrirá de fuligem de incêndios, e para seu ouro, que sempre cheirará a ferro. Roma provou: para construir um paraíso para os seus, é preciso criar um inferno para os outros. E quando vocês olharem para as ruínas do Coliseu, façam a si mesmos uma última pergunta. Uma pergunta que ecoa nessas pedras antigas. O que é pior? O bárbaro que mata por espólio, ou o homem civilizado que mata por uma ideia, e chama isso de paz? A história de Roma não é um livro didático sobre o passado. É um espelho. E se vocês olharem atentamente para ele, não verão o perfil de César. Verão a nós mesmos.